Olá, meus amores. Seguinte, eu sei que eu estou em falta com vocês, mas o que houve foi o seguinte: ontem eu tive problemas com a internet, hoje com a internet, com energia elétrica, e eu tinha alguns compromissos também, que na parte da manhã e um período da tarde não foi possível gravar. Por isso que eu estou gravando agora. Então vamos lá, né, para a última semana, fazer o passo a passo aí no que eu posso ajudá-los. A última semana, ela vai concluir o que vocês aprenderam nas 3 anteriores, né? Uma produção, tem algumas perguntas, mas mais uma produção de texto. Então, vamos fazer lá a divisão, compartilhar. Vamos lá. Vamos compartilhar. Ó, eu comecei aqui. Peraí, como que tá estranho isso? Tá estranho isso. Bom, esse compartilhamento bem aqui. Eu coloquei desde a primeira semana. Eu coloquei desde a primeira semana, deixa eu deixar aqui bem pequenininho. Eu coloquei desde a primeira semana para a gente ver, né? Tudo que se foi passado. Então, nós tivemos leituras, né? Produção de pequenos textos, que eram a intenção, né? Desenvolvimento da atitude crítica, colocando vocês para fazer análise do texto e formar um senso crítico daquilo que foi passado. Vamos ver aqui. Aí nós aprendemos alguns gêneros, né? Aqui, dentre eles, nós aprendemos o que é uma notícia, que se trata de uma notícia. Depois, nós falamos também de manchetes, né? Aqui fala sobre análise, né? Leitura de novo e análise. Identificamos alguns gêneros, né? Gênero jornalístico, por exemplo, a publicidade, tá? Ó, nós vimos anúncios, né? Publicidade. Aqui nós tivemos algumas campanhas, tá? Publicidade e campanhas. Terceira semana. Tanto na semana anterior quanto esta semana, nós trabalhamos com publicidade, mas a gente trabalhou também com linguagem verbal e não verbal, né? Que é uma das características de texto publicitário, né? Então, aqui nós temos a linguagem não verbal, que são as imagens, e a linguagem verbal, que é a escrita. Trabalhamos também isso. Mais publicidade. Esse negócio tá fora do lugar, é isso que tá acontecendo. Deixa eu colocar isso aqui, pronto, agora sim. Trabalhamos aqui, né, linguagem verbal e não verbal novamente. E chegamos, enfim, à quarta semana. Quarta semana, qual que é a temática? Produção de textos. E essa produção de texto fica por conta de vocês, fazendo um apanhado de tudo que vocês já aprenderam, né, mais o que vocês já têm de bagagem, com as propostas aqui que a quarta semana traz. Então, produção de textos, e aqui eles citam alguns textos também de redação empresarial. Ó. Estatuto, nas atas é redação empresarial, aí fala de estatutos e regulamentos, que são leis. E a disposição de um romance com a disposição de um texto jurídico, de uma lei, é diferente, tá? Então, nós vamos aprender isso agora. Vamos lá, vou fazer a leitura e vou falando aos poucos com vocês, né, fazendo pausas, explicando, e depois eu vou fazer os exercícios com vocês também. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma lei, tá, que é a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência Física, tá, considerada o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei foi promulgada em 2015. A disposição de uma lei, ela, depois eu vou mostrar, deixei ela separada aqui, depois eu vou mostrar a disposição de uma lei, mas eu vou explicar. Fica muito mais fácil, assim, de você ir para um advogado, um juiz, mesmo um leigo, identificar, né,
não por parágrafos, né, não por prosa, identificar ela por artigos. Depois eu vou mostrar aqui para vocês direitinho como é que funciona. Mas vamos lá à leitura que foi proposta para nós. Todas as vezes que eu tiver aqui colchetes e 3 pontos, significa que tem mais coisas ali, tá? Eles pegaram só parcial. Então, vamos lá. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar, a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Tá? Aqui já está resumindo o que vai ser toda a lei, tá? O que ela visa? Qual que é o intuito dessa lei? O intuito dessa lei é assegurar, né, e promover condições de igualdade para que todas as pessoas que tenham deficiência, elas tenham os mesmos direitos, né, que as pessoas que não têm essa deficiência, tá? Então, elas vão ter condições de igualdade de trabalho, de transporte, de tudo. Então, tudo o que uma pessoa pode fazer, uma pessoa que não tenha deficiência pode fazer, assegurar que a pessoa com deficiência faça, tá? Então, vocês já perceberam que tem lugar de estacionamento facilitando, em cinemas tem lugares facilitando, né? Onde se pode encaixar, por exemplo, uma cadeira de roda, faculdades, escolas com rampas, né, facilitando o acesso a essas pessoas, né, para que não fique difícil. Banheiros adaptados, facilitando para que o que eu possa fazer, que não tenho nenhuma deficiência, a pessoa também possa fazer, tá? Que ela tenha as mesmas oportunidades que as pessoas que não têm deficiência. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, possa obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais. Tá? Ela não vai ter igualdade, tá? Por conta dessa deficiência. Mas o que é o Estado aqui, ó, o Estado vai assegurar que ela tenha adaptações que façam que ela não perca nenhuma oportunidade por conta da deficiência. Artigo 4. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades, é o que eu acabei de falar, com as demais, e não sofrer nenhuma espécie de discriminação. Tá? Ela vai participar ali de um processo seletivo com igualdade. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano e degradante, tá? Elas merecem e devem ter respeito de todos, sem discriminação. Artigo 8º. É dever do Estado, da sociedade, da família, não só do Estado, tá vendo? Então, também é nosso dever da família dele e de toda a sociedade assegurar, que significa garantir a pessoa com deficiência, que ela tenha prioridade, por exemplo, nos estacionamentos, né? Que tenha um acesso mais rápido para que ela chegue aos lugares, né? Quem não tem uma deficiência pode estacionar mais longe e ele tem a mobilidade de andar, né? Não vai para ele ser tão dificultoso como seria para uma pessoa com deficiência estacionar muito longe do local que ela pretende ir. Então, vamos lá. Prioridade, efetivação dos direitos referentes. Todos os direitos que todos têm, também assegurados, né? Direito à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à alimentação, à habitação, educação, profissionalização, ao trabalho, previdência social, que seria aposentadoria, habilitação ou reabilitação, tá? Aqui, tanto da parte social, também a questão de adaptação para que se possam dirigir nos automóveis,
transporte, acessibilidade à cultura, desportos, que são esportes, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, que é a lei maior, ela rege para todos, em igualdade, em isonomia, tá? E também, né, não seria diferente para os deficientes. Mas esse estatuto vem assegurar, né, com detalhes. Convenção dos Direitos, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, seu protocolo facultativo e das leis e outras normas que garantam o bem-estar social e econômico. E aí o texto continua, tá? Sempre falo para vocês, para ver aqui, né? Lá tá a lei falando de onde que tirou, realmente, lá do site do Planalto, né? Você encontra igual eu peguei aqui, tá? Ela completa, e aí você viu aqui, ó, a lei, o acesso, quem acessou agora, dia 28 de junho, tá? O site do Planalto. Mas a lei aqui, ó, ela é uma lei, é a lei de 2015. Deixa eu mostrar para vocês, antes que a gente comece a fazer outra coisa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, então como é que funciona uma lei? Deixa eu colocar isso aqui. Como é que funciona uma lei? Tá? Para ficar fácil de localizar as coisas, eu vou separar por títulos, por capítulos, ó, aqui as preliminares, tá? São os primeiros pareceres. Depois, por títulos, aqui das disposições gerais. Aí vem artigos, tá? Parágrafos, ó, artigos, parágrafos, incisos e, se for necessário, alíneas, ó. Aqui, quando está assim, chamam alíneas, tá? Então, fica muito mais fácil de você procurar. Você quer saber sobre igualdade e não discriminação. Você sabe que tem um capítulo próprio para isso. Dentro desse capítulo, você vai procurar o artigo que você precisa. Dentro desse artigo, você vai ver, por exemplo, vamos dizer que seja em questão a casamento, tá? Então, tá aqui. Eu sei que eu vou encontrar isso em igualdade e não discriminação, capítulo. E eu sei que eu vou encontrar no artigo 6º, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Capacidade civil, tá? De casar, divorciar, ser solteiro, essa é a capacidade civil. Então, ela não afeta a de casar ou constituir uma união estável, ou morar com outra pessoa, tá? Fazer um contrato com outra pessoa de união estável. Então, é isso daqui, só para vocês terem uma ideia, tá? De como que é uma lei. Voltando aqui, vamos ver então quais são as perguntas. Do que se trata o estatuto? Gente, sempre leiam aqui, tá? Aqui a gente descobriu, mas eu digo que sempre o título é do que se trata. A lei, se trata do quê? A lei que dá a inclusão das pessoas com deficiência, tá? Então, é isso, ó. É a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É isso que se trata. Este é o assunto, tá? A inclusão da pessoa com deficiência. O trecho do Estatuto lido traz regras necessárias para a inclusão das pessoas com deficiência? Sim, traz, né? E aí, aqui, ó, bem já no primeiro artigo, ele já faz um resumo aqui, ó. O que ele vem assegurar? Né? Ele destina a assegurar e a promover condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência física, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, aqui, desculpa. Ó. O trecho lido traz as regras? Sim, traz as regras. A linguagem utilizada do Estatuto é clara e acessível? Sim, é clara e acessível, escrita na língua padrão, tá? E disposta, né, disponibilizada em formas de capítulos, né? Ó, vamos voltar lá, ó. Disposta na forma de capítulos, artigos, parágrafos, incisos e alíneas, tá? Para facilitar,
tá? Por quê, gente? Para facilitar a procura, tá? Para facilitar a procura do que você precisa. Se você pudesse acrescentar algum artigo para esse trecho do estatuto, qual seria? Essa é pessoal. O que você colocaria que você acha que é importante para que dê acesso, acessibilidade, inclusão à pessoa com deficiência? O que você acha que está faltando? Tá? E aí você vai acrescentar aqui, tá, um artigo que você acha que tem necessidade para que haja a inclusão dos deficientes. Tá, vamos passar para o segundo texto, então. Fatores que podem atrapalhar o rendimento dos alunos. Então, aqui nós temos elencados, né, fatores que atrapalham o rendimento do aluno. Vamos ver de onde que veio esse texto. Ó, disponível, tá, num site também, foi acessado no mesmo dia, e aqui tá, problemas que adolescentes enfrentam na escola. Então, a gente já sabe que o texto vai lidar com isso. Depois a gente vê aqui fatores que podem atrapalhar o rendimento dos alunos. Quais são esses fatores? Sono. Desenvolver qualquer atividade com sono é difícil. O adolescente precisa dormir ao menos 8 horas por dia, porque vocês estão em fase de desenvolvimento, tá? Há necessidade de dormir. Eu sei que muitos de vocês não dormem, que ficam navegando na net. Isso atrapalha crescimento, desenvolvimento mental, cognitivo, tá? Atrapalha muito. Então, é bom você estudar, é bom você se divertir, principalmente agora, nessa época de quarentena. Uma das únicas diversões da gente é o computador, a net, as redes sociais, o YouTube, essas coisas. Mas, né, você tem que colocar limites para isso, porque não pode atrapalhar a sua noite de sono. Mesmo porque com sono é impossível aprender, tá? Você não consegue assimilar. Bullying, tá? Agora, né, a gente pode ter aqui um bullying, um cyberbullying, né? Porque nós não estamos fora da escola. A pesquisa realizada em 2009 no Núcleo de Análise de Comportamento da Universidade Federal do Paraná mostrou que 66% dos alunos do ensino fundamental e médio dizem sofrer ou cometer agressões físicas e morais com seus colegas. A escola não pode limitar-se a identificar e punir os alunos que praticam bullying. Por que ela não pode se limitar? Ela tem que fazer alguma campanha, alguma coisa que conscientize as pessoas que praticam que isso é um ato irracional, que não tem lógica você agredir uma pessoa física ou, né, com palavras, né, não tem lógica isso, somos todos iguais, né? Cada um tem suas características, mas somos todos seres humanos. Então, colocar na cabeça de quem faz isso, que isso é um sinal de falta de inteligência, vamos colocar dessa forma. Celular. Celular, o aparelho é usado para mandar mensagens, jogar, ouvir música, falar com os amigos e ver redes sociais. O resultado é que, algumas vezes, o celular atrapalha os estudos. A escola tem duas saídas: ou proíbe os smartphones ligados durante as aulas, ou modifica sua estrutura educacional para utilizar os celulares a seu favor. Mas uma coisa é certa: celulares recebendo notificações durante toda a aula desvia a atenção. E os alunos devem respeitar os horários de aula. Gente, tudo tem hora, tá? Eu também adoro um smartphone, tenho um monte de aplicativo, tenho jogos que eu gosto, tenho vídeos que eu gosto de assistir, mas, né, a hora que eu estou trabalhando, ele fica no mudo, tá? Porque mesmo que eu esteja dando aula ali, empolgada, um barulhinho, eu vou ficar com aquela curiosidade, vai quebrar meu raciocínio. Da mesma forma acontece com vocês. Vocês estão prestando atenção na aula, né? Estão seguindo o raciocínio do professor, criando suas próprias críticas dentro do que está sendo passado, formando o seu conhecimento e, de repente, um barulho de uma notificação quebra tudo isso. Internet. Um acervo de informações gigantesco que pode ser utilizado a qualquer momento, porém a internet é também uma ferramenta de distração na qual jovens passam horas apenas com conteúdo pouco relevante, cultura inútil, sendo assim uma inimiga dos estudos. Isso aqui é maravilhoso, né? A internet é maravilhosa, tem
como se diz, informações gigantescas, só que você tem coisas para o bem e para o mal. Então, você tem que saber o que vai usar e quando usar, tá? Saber o que e quando usar. Problemas familiares. Ter problema em casa é absolutamente normal e os jovens não ficarão imunes a essas dificuldades. Gente, faz parte da vida, tá? Problemas deixam a gente mais fortes, ajudam a gente a lidar com o mundo, tá? Isso faz parte, a gente não pode ser vítima, se fazer papel de vítima, ficar vitimizado, tá? A gente tem que enfrentar os problemas. A gente só consegue vencê-los a partir do momento que a gente consegue enfrentá-los. Bom, então vamos ver quais são as perguntas. Qual é o assunto tratado nesse texto? Vamos lá, sempre encontramos o assunto tratado no texto, no título. Fatores que podem atrapalhar o rendimento dos alunos. Este é o assunto. Opa, demais. Há algum problema que interfira nos seus estudos e que não foi citado no texto? Qual é? Resposta pessoal, não posso ajudá-los porque é nos seus estudos, né? O que atrapalha nos seus estudos, tá? De repente, você tem ali o horário de estudo de manhã e tem um vizinho que faz barulho naquele horário, né? O que atrapalha o seu estudo? Escreva aqui o que atrapalha você. Qual que é o probleminha que te atrapalha? Ah, eu não durmo bem, fico morrendo de sono, tá? Ah, eu não consigo entender tal matéria, eu tenho dificuldade. Eu não consigo entender a didática do professor. Esse tipo de coisa, tá? Qualquer coisa que venha atrapalhar, né, os seus estudos. Releia o texto da atividade anterior e faça o que pede. A partir dos textos relatados, a partir dos problemas relatados no texto, reescreva um estatuto e garanta o auxílio da comunidade escolar. Gestores, comunidade escolar, quem que é? Os diretores, que são gestores, né? Os professores, os alunos, os funcionários, os pais, tá? Tudo isso é comunidade escolar, todos os envolvidos, pais, alunos, professores, funcionários e também direção. E quem está acima da direção. Para a solução desses problemas junto aos alunos, seja criativo, siga os passos instruídos abaixo. Então é o seguinte, eles estão pedindo para você que você faça um pequeno estatuto com artigos que falam o que deve ser permitido e o que deve ser proibido para que ajude os alunos não terem mais, vamos lá, o assunto tratado, não terem mais o que, gente? Ó, dificuldades ou algo que atrapalhe os seus rendimentos, tá? É isso que eles estão pedindo para vocês. Então, vocês vão ter que seguir algumas regrinhas aqui super simples. Ó, o que é? Organize um estatuto por artigos. Então, você coloca artigo 1º, é proibido o uso de celulares, né? Aí você coloca lá, parágrafo 1º, o uso de celulares durante as aulas. Parágrafo 2º, os celulares podem ser usados nos intervalos. Parágrafo 3º, os celulares são retirados ao final da aula, tá? Então, é como se tivesse lá, por exemplo, uma mesa, uma caixa, você entra, deixa o seu celular ali. Assiste a aula, deixa o celular no mudo de todo mundo. Assiste a aula, bateu o sinal do intervalo, pega seu celular, usa no intervalo, depois, bateu o sinal para voltar, volta e coloca dentro da caixinha, volta e coloca em cima de uma mesa especial para esse tipo de coisa. E assiste a aula. Bateu o sinal para ir embora, cada um pega o seu celular e vai embora, tá? Eu estou dando uma ideia de uma coisa que poderia atrapalhar as aulas. Vocês pensam em outras coisas, tá? Que vocês vão usar essas palavras aqui, ó. É permitido, é proibido, tá? Lógico, gente, que nesse tipo de texto aqui, um estatuto, que é uma lei, você não vai usar gírias, tá? Abreviações, isso é linguagem falada, ou internetês, linguagem de internet, você não vai fazer abreviações de você e nem usar essa linguagem. Você vai usar uma linguagem mais formal, tá? Nada pessoal, tipo, eu acho, não, nada na primeira pessoa também. Utilize o vocabulário claro e objetivo, eu já disse, língua padrão, né, o mais formal possível. Use recursos de impessoalidade, não falar eu acho, eu acredito, tá? Impessoalidade, você não
é como se você estivesse escrevendo um texto sem a sua opinião, sem colocar eu acho, eu acredito, né? Você vai lá e já coloca direto, né? Terceira pessoa lá. Use o recurso de atemporalidade. O que significa? A significa não. Tem tempo, a temporalidade fora de tempo. Todas as leis são feitas para durar muito tempo. Ninguém faz uma lei hoje e acaba com ela amanhã, tá? Não, é muito difícil você derrubar uma lei. Você precisa descobrir que ela é inconstitucional, né? Que a Constituição é a lei maior. Se tiver alguma lei que ela fere a Constituição, ela é diferente da Constituição, ela passa a ser inconstitucional, aí ela cai. Mas você tem que provar, e tem que ser provado isso, tá? Por exemplo, o nosso Código Penal, ele é de 1940. Então, até hoje, né, as pessoas são presas e julgadas de acordo com o Código Penal que foi feito em 1940. Então, você escrever uma coisa temporal, você saiu da escola e aquele estatuto vai continuar. Ele vai valer para as próximas gerações. Você vai escrever de uma forma que valeu enquanto você estava estudando, você concluiu o seu estudo, foi embora, mas ele vai continuar valendo ali para os próximos alunos, né? Durante muitos anos. Ou, quem sabe, para sempre, se for bem elaborado, né? E aqui os termos eu já tinha falado para vocês, usar é proibido isso, é permitido isso, né? Esse tipo de coisa. E aí você vai colocar coisas aqui, o estatuto é sobre o quê, gente? Sobre o quê? Ó, o estatuto, você vai fazer um estatuto sobre coisas que não atrapalham o rendimento do aluno, tá? Então, tudo que você vai colocar aqui, o que você vai proibir são coisas que atrapalham. O que você vai permitir são coisas que ajudam, tá? Então, é permitido que o aluno frequente a biblioteca da escola e leve livros para casa, que fique uma semana com os livros e devolva ou em uma semana, ou faça renovação de mais de uma semana. Esse tipo de coisa, tá? Que vocês vão colocar aqui. E, vamos ver? Gente, acabou, tá? É só isso. Desculpa, foi pequeno, mas eu realmente estava com problemas aqui com a minha net e depois também com energia elétrica e alguns compromissos que fizeram eu encaminhar tarde para vocês, mas eu estou aguardando o retorno de vocês. É só ir ouvindo o vídeo e fazendo aí quem ainda não conseguiu fazer. E estou aqui à disposição, qualquer hora que vocês chamarem, assim que possível eu respondo, tá? Beijinhos. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Beijinhos, até mais. Mandem, né, a última semana, não atrasem para mandar a última semana, lembrando que quando você atrasa, a sua nota sempre vai ser menor de quem entrega nas datas, tá? Beijos.